Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no meu canal Eduardo Souza. Você que está aqui pela primeira vez, desde já peço que você, ou pela primeira vez, ou já está algumas vezes, mas ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, se possível deixar o seu like, se não gostar pode também deixar o dislike, fique à vontade, comente, né, para que esse vídeo ele possa ter relevância no YouTube e ao se inscrever, na verdade, você possa ser notificado quando aqui for lançado, quando aqui subir algum vídeo para o YouTube. No vídeo passado que eu fiz, eu falei sobre avivamento espiritual, parte 1. Tive por base o livro A História do Avivamento na Rua Azusa, né, escrito por Frank Bartleman. E desta feita eu vim trazer esse livro aqui, né, que eu li também, Mundo em Chamas, de Rick Joyner. Ele escreveu aqui basicamente sobre o avivamento no país de Gales. O país de Gales é um país vizinho ao país ali da Inglaterra, no continente europeu. E esse avivamento no país de Gales, ele considera o autor como maior do que Pentecostes. Tal foi o seu impacto na época, né? Nós sabemos que também o Azusa, o avivamento em Azusa, teve por motivação o avivamento no país de Gales, apesar do avivamento do país de Gales ser menos conhecido do que o de Azusa, tá certo? Então esse avivamento também, como o de Azusa foi muito espontâneo, tá certo? Teve desconfiança também inicial por causa da faixa etária dos líderes, né? Evan Robert, que é a principal figura desse avivamento, tinha na época os seus 20 anos de idade, mas o avivamento foi ganhando espaço por causa da espontaneidade e por causa do impacto que ele tinha na vida não só social, mas como na vida individual, né, de cada pessoa, a tal ponto de pessoas, né, irem visitar e perceberem que eles não se programavam, eles não se organizavam, mas as coisas aconteciam. Historiadores procuravam na época relatos ou informações de datas programáticas e não encontravam isso. O próprio Evan Robert ele não anunciava para onde iria antes de 2 dias, né? Ou no máximo era 2 a 1 dia que ele anunciava para onde ia, para que as pessoas elas não fossem apenas atrás dele. E diz aqui o autor, né, que o grande feito desse avivamento não era saber dirigi-lo, mas era saber ser dirigido pelo Espírito Santo, porque eles acreditavam ali que Deus estava à frente, os conduzindo, né? Quem testemunhou isso foi também outro muito conhecido, né, William Booth, que foi o líder do Exército da Salvação. E diferentemente do avivamento em Gales, o Exército da Salvação era um movimento muito organizado, cheio de hierarquias. Então, quando William Booth ele foi visitar, ele ficou impressionado, porque não havia uma organização humana, né, mas percebeu que havia algo sobrenatural, a tal ponto de dizer que Deus ele trabalha, digamos assim, de formas diferentes, né, em lugares e com propósitos diferentes, né, reconhecendo que a forma como Deus operava em sua vida não era a forma como Deus operava, né, na vida do Evan Robert, tá certo? E muitos iam para os cultos, né, sem saber quem era o pregador, tal era a espontaneidade dos que ali estavam. Por exemplo, aqui na página 20, tem um relato acerca disso. Durante o avivamento de Gales, as pessoas compareciam às reuniões por causa de Deus, não por causa de algum astro do ministério. Elas lotavam capelas até transbordar, sem saber nem mesmo se haveria ou não pregação. Algumas vezes, Evan Robert entrava na reunião, ficava num assento na primeira fileira e não dizia nada durante 3 horas. Então, ele se levantava, pregava, orava por uns 10 ou 15 minutos e voltava a sentar-se. Algumas vezes ele pregava o tempo todo, ou orava o tempo todo. Algumas vezes ele permanecia sentado silenciosamente durante toda a reunião. Independentemente do que Evan fizesse,
as pessoas continuavam sob a influência do Espírito Santo. Então havia muito essa questão, né, de serem influenciados pelo Espírito Santo. E o que mais caracterizou, né, aquele movimento, aquele mover de Deus, foi sem dúvida a oração, né, a devoção que os envolvidos tinham em relação à oração. A oração, digamos, era o motor daquele avivamento. Caiu um espírito tão grande, né, de oração, espírito de súplica e oração, que aquelas pessoas eram totalmente movidas àquilo. Às vezes não tinha nem pregação, era o culto todo, somente oração. Nós vemos também um relato aqui na página 25 do livro. Diz assim: a oração foi o que rasgou os céus, a oração que era respondida direta e imediatamente. O espírito de intercessão era derramado de forma tão poderosa que toda a congregação simultaneamente era envolvida nos clamores por horas. Pessoas de fora ficavam pasmas ao ouvir jovens e letrados orando com tamanha unção e inteligência enquanto eram levadas ao trono da graça pelo Espírito de Deus. A devoção e a adoração não tinham restrições, o louvor começava a misturar-se aos pedidos enquanto as respostas às orações eram manifestas diante dos olhos de todos. Frequentemente, quando entes queridos não cristãos eram foco da intercessão, estes eram compelidos a ir àquela mesma reunião e eram salvos. Então a oração, por isso que eles oravam tanto, porque havia respostas, né, imediatas, respostas instantâneas ali daquelas orações. Mas é interessante, né, que apesar desse movimento tão empolgante, eles tinham um maior cuidado para não idolatrar, para não idolatrar o movimento em si, porque eles sabiam que podiam cair num grande erro. Por isso que Evan Robert, ele era muito reservado. Ele era muito reservado para que as pessoas não associassem o que estava acontecendo diretamente a ele. E o autor, ele compara o que estava acontecendo à Arca da Aliança no Antigo Testamento. A Arca da Aliança representava a presença perceptível de Deus. Uma vez que a Arca da Aliança era bem utilizada, era santificada, o povo de Israel ele vencia guerras. Mas quando a Arca da Aliança era tida como amuleto, o povo perdia a guerra. O povo não vencia as batalhas. Tanto eles perdiam a batalha como perdiam também a própria arca. Então a arca ela não poderia servir de amuleto. Assim também esses homens consideravam esse avivamento, um avivamento que não fosse, digamos, algo em si mesmo, mas tivesse uma força, né? Eles criam que tinha uma força sobrenatural ali imperando sobre as suas vidas. E é interessante que aqui eu falei como tudo se desenrolou, mas eu não falei o seu início, como tudo iniciou. Como foi que tudo iniciou? Acredita-se que os pregadores eram muito eloquentes, falavam muito bem e tal, ali naqueles países europeus, mas faltava-lhes uma coisa, faltava-lhes paixão por aquilo que estava fazendo, até o ponto deles terem sentido essa necessidade. Ao sentir essa necessidade, começaram a pregar de forma apaixonada, e o mover começou com a oração de uma irmã. Aqui no livro, se diz no livro que o mover começou com a oração de uma irmã, quando ela exclamou dizendo em voz alta: eu amo a Jesus com todo o meu coração. Aqui diz que as faíscas se juntaram e começou um grande incêndio, né, no país de Gales, E também a gente vai ver, né, a situação daquele país, porque o avivamento ele não começa por começar, ele tem uma situação que o antecede. E vejamos aqui o que é que estava acontecendo socialmente, né, naquela época, naquele país. E qualquer semelhança não será mera coincidência. Diz aqui o texto: nessa época, a condição espiritual generalizada no país de Gales era mais tenebrosa que a nação já experimentara, e parecia piorar a cada dia. Os bares prosperavam, e o futebol, as brigas de galo, o boxe, os jogos de azar e a prostituição pareciam ter envolvido completamente a classe trabalhadora.
Alguma semelhança? Não, né? Assassinatos, estupros e outros crimes violentos estavam aumentando dramaticamente. Alguma semelhança? Não, né? E as autoridades se viam a ponto de perder o pouco de controle que lhes restava. Tá falando do Brasil não, viu? Aqui tá falando lá do País de Gales naquela época. Então essa era a situação social. Essa era a situação social. Então os irmãos ali se comoveram com aquilo, ao ver aquilo, e passaram a orar e pedindo a Deus intervenção, já que os homens não estavam conseguindo intervir de tal forma. E Evan Robert estava nessa época, era um trabalhador comum, e ele visitava a igreja, ia para a igreja, e até um ponto de um diácono chegar e dizer assim para ele: olha, não falte os cultos para que você não possa perder, né, a visitação do Espírito Santo. A partir daí ele foi ficando, digamos assim, frequente aos cultos, até ele ouvir uma pregação. E a pregação do pregador dizia: dobra-nos, Senhor. E ele disse que ao ouvir essa pregação, ele ouviu um sussurro no seu coração, pedindo para que ele se dobrasse. E a partir dali ele foi fazendo essa oração: dobra-me, dobra-me, dobra-me. A partir desse momento ele foi altamente impactado. Ele disse que foi batizado pelo Calvário, pelo amor ao Calvário. E começou a pregar a palavra, e começou a anunciar, e começou a chamar outros para se reunirem. E foram se reunindo aos poucos e aumentando, até o ponto de lojistas fecharem mais cedo seus trabalhos, e pessoas ainda que tinham saído do seu trabalho, sujas de trabalho, estavam indo aos cultos, né? Pessoas iam lá à Capela Moriá para ouvirem ali, para verem, testemunharem o que estava acontecendo. Vejamos aqui um relato do que diz acerca do que estava acontecendo naquele momento, nas páginas 53 e 54. Logo, os maiores jogadores de futebol começaram a converter-se e a juntar-se às reuniões nas ruas para testemunhar das obras gloriosas que o Senhor fizera por eles. E em pouco tempo os jogadores ficaram tão fascinados pelo Senhor que perderam o interesse pelos jogos. Os times foram desfeitos e os estádios ficaram vazios. Interessante. Para entender esse milagre, tente imaginar a seguinte cena. Você liga a televisão no domingo à tarde para assistir a um jogo do Campeonato Brasileiro e descobre que o jogo foi cancelado. Imagina, abrir a Rede Globo, sua internet, para ver Ceará e Fortaleza, ou Flamengo e Fluminense no Maracanã, e quando olha só os jogadores, você pensa, é uma pandemia. Não, não é uma pandemia. É o avivamento espiritual. As pessoas perdem o interesse. Imagina, os crentes, hein? Abrindo lá para assistir o jogo, e cadê os torcedores? As pessoas não estão aqui, estão no culto, e o crente assistindo o jogo. Coisa estranha, né? Então acontecia exatamente isso. Descobre que o jogo foi cancelado. O narrador tenta explicar que os jogadores não compareceram porque saíram para evangelizar na cidade. E os torcedores também. Ninguém pregou contra esportes. Não havia aquela pregação direta contra o futebol. As pessoas simplesmente estavam tão apaixonadas pelo Senhor que por um período de tempo os jogos não interessavam mais para os jogadores nem para o povo. Interessante que aconteça, né, entre nós. Teve também um abalo econômico, as pessoas passaram a não se envolver, estar em bares e tudo e outras coisas, deixaram de comprar coisas supérfluas. Então teve um crescimento muito econômico porque esse dinheiro ficou circulando, né, com coisas mais investimentos, com coisas mais valiosas, né, e mais que integrasse, né, que contribuísse ali para a vida social daquelas pessoas, né? Mas isso trouxe também um grande desgaste físico, isso é lógico, isso é natural, né? Uma pessoa que tinha uma pequena demanda e essa demanda, ela, digamos assim, ela aumenta, então digamos, ela vai ter um desgaste físico muito grande. Então, Evan Roberts, quando teve esse desgaste físico, ele se isola do movimento.
Mas é interessante que não para. É interessante que não para. Por que não para? Porque o promotor não era Evan Robert. Ele parou, mas a chama, ela se espalhou, né? Saíram espalhando, como diz o texto, brasa por todo o país e por todos os outros lugares. Então aqui eu vou ler o último relato para encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito prolongado. Se encontra aqui na página 62, né? 62. Diz assim: os maiores e mais influentes jornais logo estavam completamente tomados pelas notícias sobre o avivamento. Manchetes sobre crime, violência e escândalos foram substituídas por números de conversões, notícias sobre as reuniões, letras de novos hinos e mapas detalhando os lugares onde o Espírito estava atuando com maior intensidade. As propagandas de bebidas alcoólicas haviam desaparecido e os maiores anúncios eram de editoras cristãs que tentavam atender a demanda por exemplares da Bíblia e inários. Que coisa maravilhosa! Foi assim o avivamento em Gales, foi assim o avivamento em Azusa, foi assim também o avivamento nas Ilhas Hébridas, né, na ilha Lios praticamente. Eu não vou relatar porque o vídeo vai ficar muito prolongado, mas eu vou deixar aqui na descrição um link em que eu faço um breve relato sobre este avivamento aqui, que teve o Duncan Campbell como a principal figura em 1949, tá certo? Então você possa ansiar por isso, você que é cristão, possa ansiar por este despertamento, para que pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Então que Deus possa lhe abençoar, e peço mais uma vez, você que não é inscrito, você que ainda não faz parte deste canal, que você possa fazer parte conosco, porque eu trarei outras leituras, também outras pregações, e as minhas leituras também não vão ser só cristãs, eu também lerei outros livros, História do Brasil, História Mundial, né, autores não cristãos, aqui para compartilhar com vocês, e será uma bênção para a glória de Deus. Então, obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima.